Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Os pecados sejam perdoados. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Senhoras e Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos só vem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem o toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz do dor. Isso aí, meu muito boa tarde. Estamos de volta aqui agora com o programa Verdade Verdadeira com o pastor Márcio Aranda. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Rodolfo. E aí? Obrigado aí por toda a sua dedicação aí, todo o seu apoio a esse programa, amém? Amém. Deus te abençoe grandemente. Tá? Amém. Vamos começar hoje. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com a pastora Eli Aranda, né? Dá um oi pro pessoal aí, pastor Eli. Oi, pessoal. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Antes
antes da gente entrar na nossa mensagem de hoje, que Deus preparou, né? Eu quero que você preste atenção nesse momento, tá? Nós vamos colocar mais no caso aqui, né? O áudio, né? Do canal Evangelista Pensador, tá? Tem o nosso canal no YouTube, Evangelista Pensador, com várias mensagens de maneira profunda, de maneira que você venha pensar, refletir sobre o Evangelho e sobre a sua conduta, tanto para conhecer o Evangelho, tanto em como você vive o Evangelho. Amém? Então nós vamos colocar agora uma mensagem, tá? Preste atenção nessa mensagem, coloque seu coração, é bem curtinha, tá bom? E abra o seu coração para reflexão nesse momento, tá bom? Vamos ouvir a mensagem. E aí, moçada, aqui é o Evangelista Pensador. Estava eu pensando hoje de muita mudança em vários aspectos da vida de muitas pessoas, até a política do Brasil e tudo mais. E o cristão acaba esquecendo, é para você que é cristão. Eu sei que não é, a palavra é outra para você, talvez outro dia, mas você pode meditar nessa também. Mas para você que é cristão, é entender, andar por fé. Hebreus 10:38 diz assim que o justo vai andar por fé, e se ele não andar, Deus não tem prazer nele. A palavra grega, o significado, Deus não tem alegria, Deus não pode manifestar o poder, o sobrenatural, não pode abençoá-lo. Entende? É um princípio espiritual, uma lei, é como a lei da gravidade, que não muda, uma lei moral de Deus, que não há mudança. Não é a escolha de Deus em si, é a natureza dele. E o ser humano tenta hoje, o cristão moderno, está tentando mudar a natureza de Deus para os tempos de hoje. E isso tem sido um problema. O cristão moderno, infelizmente, o nosso cristianismo brasileiro, é muito científico. Ele está sempre abaixo da ciência, o cristianismo, não da palavra de Deus. Ou seja, se a ciência diz e se os cientistas falam, se o mundo diz, aí a palavra de Deus torna verdade para ele. De outra forma, não é. Isso é errado. Não pode ser assim. A verdade é que o evangelho é pela fé, confiança, e confiar em Deus, na sua palavra, confiar na sua maneira de pensar. E quando você estuda a Bíblia, você vê um Deus sobrenatural. Você vê o mundo sempre na vida dos cristãos da igreja do Velho Testamento, ou cristão do Novo Testamento, que é mesmo princípio, seguindo o Filho de Deus no Velho Testamento, você vê o sobrenatural de Deus agindo, sempre. Qual que é a diferença de um mundano, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que está sofrendo aí fora sem o poder de Deus, e um que tem o poder de Deus ou que tem Deus? A diferença é o sobrenatural de Deus. O interior, a salvação, se a pessoa morre, vai para o céu, ou o exterior, Deus movendo milagres na vida dele, milagres na sua família, na sua vida financeira, na sua vida, na sua saúde, em prol dele, Deus movendo os mecanismos, Deus interferindo em algo que é impossível às vezes, se tornando então possível. E o cristão não tem isso. O cristão nem naquilo que é óbvio, infelizmente hoje. Aquilo que é óbvio, aquilo que uma pessoa normalmente até ela faz com a própria força, às vezes ele está conseguindo. E ele tem um Deus tão grande para ajudá-lo. Mas onde está o erro? Está sempre, se você estudar a história da igreja, se você estudar a história do Velho Testamento, está sempre na fé. O problema é a fé. Então, se você aprender a andar por fé, o que é fé? Chamar o que não é como se fosse. É confiar em algo, ou em Deus, melhor dizendo, como Deus quer que você confie. Não do teu ponto de vista que é fé, mas a confiança que Deus vai estruturar, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai mover o sobrenatural dele. E é isso que temos perdido, e é isso que a igreja tem perdido. E não devemos fazer isso, devemos manter o pensamento firme, forte na palavra de Deus. E esse pensamento firme, essa perseverança, não é Deus que vai gerar em mim. Eu que vou escolher acreditar, aí ele pode me ajudar. Eu tenho que acreditar, tudo é fé. Eu tenho que crer que eu estou salvo antes de estar salvo. Eu tenho que crer que eu estou abençoado antes de estar abençoado. O crente hoje não sabe nem o que é a vontade de Deus.
Ele não sabe se a saúde é a vontade de Deus, ele não sabe se as bênçãos são a vontade de Deus, ele não sabe nem isso. Tá entendendo? Outros até vão para um lado muito ruim, né? Só vai para o lado das bênçãos, só segue Deus por causa das bênçãos, e nunca tem bênção, faz campanha nunca abençoado, porque não usa a fé. Porque sempre está colocando a ciência, coloca o mundo, coloca o natural, o científico acima da palavra. O que eles dizem é mais real do que a palavra para você, porque você não escolheu acreditar em Deus. Então, se vem uma notícia ruim na mídia, o crente, né? Não era para ser assim. É para ele confiar na palavra. Está entendendo? Em Deus. Mas não. Então, se vem uma notícia ruim, seja qual for, ele se entrega para aquilo. Não pode. Ele tem que confiar na palavra, olhar o que Deus diz na palavra. Qual que é a resposta de Deus? E confiar que Deus vai intervir. Confiar na vontade de Deus, já escrito na Bíblia. Deus não tem uma vontade plena para cada um, tem, mas existe uma vontade universal, escrita já para todos na Bíblia. Devemos estudá-la. Então, para que a fé venha se manifestar, qual que é o conselho que o Senhor daria para mim? Simples. Passa tempo estudando o Novo Testamento. Começa com o Novo, mas leia também o Velho. Mas estuda o Novo. Leia 4, 8, 12, 20 capítulos da Bíblia por dia. Medite. Pense, fala para Deus, Deus, me mostra. Me mostra o que quer dizer isso. Me mostra, Deus, Pai de Jesus Cristo, grande Yahvé. Me mostra o que quer dizer isso. Pai de Yeshua HaMashiach, Pai de Jesus Cristo. Me mostra o que quer dizer, né? Essa palavra. Eu sei que eu aprendi na escola que significa isso, né? Mas tem algo, eu sei que tem algo a mais aqui. Eu quero que o Senhor revele a profundeza dela. Por que eu digo isso? Porque as pessoas lêem a Bíblia hoje de forma gnóstica. O que é forma gnóstica? Gnose significa conhecimento geral. E a Bíblia não é uma gnose, um conhecimento geral. A Bíblia, além disso, embora gnose signifique conhecimento completo, é completo de alguma coisa, mas não é profundo, não é perceptível. Ele não traz vida, não traz percepção. Então, existe gnose na Bíblia, que é um conhecimento geral, gnóstico, epignóstico, rema, logos. Tudo isso são textos, versículos ou palavras escritas de forma diferente na Bíblia, como conhecimento. Tudo isso é conhecimento que eu disse agora. Conhecimento na Bíblia. Quando você encontra conhecimento, vai estar logos, vai estar rema, vai estar epignóstico, gnóstico, gnose. Mas aonde é colocado? Quando que está? Então, o que eu quero dizer é que às vezes você lê a Bíblia pela gnose. E pela gnose você vai ter informação de Deus. Assim como aqueles caras tiveram informação de Jesus Cristo. Que ele morreu, ressuscitou, ou não, ele morreu e levaram o corpo dele, ou outros que tiveram informação que ele morreu e ressuscitou, né? Como Paulo pregando para os seus opositores, quando estava preso, pregando, ele morreu, ele ressuscitou, e os caras chamam ele de doido, né? E ninguém crendo. Ou seja, aquilo é uma gnose para ele. O que é um gnóstico? Aquele conhecimento entra e gera vida. O que é um rema? Entra e gera resultado, milagres. E a Bíblia diz que a fé que o cristão tem que ter é um rema, no mínimo. Então, para isso, você tem que passar tempo pedindo para Deus, lendo a Bíblia e falando, Deus, me mostra um rema, me mostra uma fé viva. Eu quero fé viva, eu quero crescer, me ensina a acreditar, me guia em todo o caminho. Eu escolho acreditar. Agora me guia, me mostra. Dessa forma você consegue ler a Bíblia e, como o D.L. Moody vivia na fé, fora da fé, D.L. Moody foi um grande pregador, um grande homem de Deus no passado, 1700, né? E ele vivia montanha-russa. Aí um dia ele entendeu, estudando Romanos 10 lá, Romanos, né? Aí ele entendeu que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé lá é o rema, né? A fé verdadeira, ela nasce, no termo grego, ela nasce por entender, eu vou esclarecer no grego, ela nasce por entender e aceitar a vontade de Deus. Então aí que tá, você tem que ter um espírito de submissão. Fala, Deus, me ensine a ter fé. Eu escolho acreditar, a escolha é minha, mas me ensine a ter fé.
E dessa forma você vai crescer na fé. Dessa forma a tua fé vai aumentando pouco a pouco. E você vai tendo aquele período de comunhão com Deus diária da Bíblia. E não questiona Deus, não questiona a sua maneira de enxergar o mundo. Apenas entenda, busque entendê-la em vez de questionar. Busque entender por que ele pensa assim. Por que ele pensa daquela forma? Por que Deus pensa assim? Qual o motivo de Deus? Não é porque ele é um chato, um dominante, ou ele é ruim, ou ele é grosso, ou ele é estúpido, ou ele é um monstro, ou ele está brincando com a humanidade, como as pessoas pensam, né? Que Deus tem todo o poder, por que tanto sofrimento? Aí que você, quando você entende a teologia de Deus na Bíblia, a maneira de Deus ver, você vê que Deus fica fechado, com os braços muitas das vezes amarrados, querendo ajudar o ser humano, mas não podendo, porque ele só pode atuar por meio da fé. Aí você vai aprender que Deus não é tão ilimitado como você pensa. Ele é ilimitado para algumas questões proféticas, mas para outras, para abençoar a nação, o mundo, para interferir nas guerras, interferir tudo, depende unicamente da crença do ser humano acreditar, do ser humano buscar. Como vai ser a guerra, para não ter guerra, tudo depende da crença. Depende da confiança, do coração, da intercessão, da oração. Você vai ver que Deus depende muito de você para que ele possa manifestar o amor, mostrar o amor dele. Na verdade, ele depende de você para mostrar o amor dele, para mostrar a salvação dele. E você se torna associado de Deus. Tudo isso vai entender meditando na palavra. Então é importante, como é importante você crescer na fé. Então é importante você escolher a fé, seguir a Deus pela fé. Amém? Uma fé de amor, né? Uma fé que se preocupa com as pessoas, não uma fé que quer provar só que você está certo, que você é o cara, mas uma fé de amor, cheia de amor. Uma fé onde você se preocupa com o coração da pessoa, independente da crença dela, da moralidade dela, você se preocupa com ela. E uma fé particular para você de amor, uma fé que Deus olha com amor para você. Se você pecar 70 vezes 7 ao dia, ele te perdoa se você pedir perdão. Você tem que aceitar o amor de Deus. Ele sabe que você é fraco. E ele vai te dar o crescimento espiritual para você vencer todas as tuas fraquezas. Então eu imploro a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é cristão, abra a tua mente para aprender a seguir a Deus pela fé. Não coloca a ciência acima mais de Deus. Não coloca o mundo acima de Deus. Não coloca mais a mídia. Não coloca as notícias ruins que vêm até você, ou notícias, seja qual for, acima de Deus. E nem coloca também as coisas, as bênçãos acima de Deus. Amém? É o que eu digo para você em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida. Um abraço, a paz do Senhor para todos vocês. E que Deus esteja cobrindo vocês, guardando vocês aí, né? Aqui é o Evangelista Pensador. Um abraço aí. Até mais no próximo vídeo. Amém, glória a Deus, amém? Você foi edificado com essa palavra, né? Que ela tenha provocado em você a intenção, né? Você pensar, refletir. Como você vê a fé, né? A sua conduta de fé é a segundo a palavra de Deus? Amém? Então, se você quiser acessar mais conteúdos do canal Evangelista Pensador, tá? Você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? A gente manda o link do canal, né? WhatsApp 99250 5095. 99250 5095. Amém? Aí nós mandamos para você o link do canal do Evangelista Pensador com todas as mensagens. Amém?